Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Terça-feira, 19 de outubro. Gabriela está conversando com Helena sobre a viagem da mãe quando recebe uma mensagem de Andréia dizendo que já chegou em Amsterdã. Em seguida, Irene e Gabriela, que acreditam estar sozinhas na casa, escutam um barulho, ficam assustadas e vão até o quarto da mãe. Elas não veem nada e Gabriela diz a Irene que podia jurar que o barulho veio de lá. Ernesto diz a Helena que a única coisa que quer é sentir que ela o ama, que o quer e a beija. Helena o rejeita. Irritado, Ernesto insiste em ter intimidades com Helena contra a vontade dela. Chateada, Helena diz que vai dormir em outro lugar e diz para ele não segui-la. Gabriela e Irene voltam a escutar barulho na casa. Elas veem que alguém esteve na cozinha e ficam apavoradas. Pedro coloca seu carro à venda para poder pagar Nelson. Nelson demite Domingo. Nelson diz a Domingo que tudo que o lembre do filho dele quer fora da sua vida. Nelson ofende Pedro duramente. Domingo não gosta, defende o filho, diz a Nelson que será melhor ir embora mesmo e que mandará o seu advogado para receber os seus direitos. Pela manhã, Irene, Gabriela e a empregada voltam a escutar um barulho. Achando que há espíritos na casa e com medo, a empregada se demite e vai embora. Nelson manda a Rosa recolher as coisas de Pedro, coloca em uma caixa e diz que não quer que ele entre na oficina. Gabriela comenta com Samuel sobre os barulhos que tem escutado em casa e pede a ajuda dele para colocar câmeras na casa, para saber o que está acontecendo. Pedro fica sabendo que Nelson despediu o pai e vai falar com ele. Pedro recrimina Nelson por ter demitido seu pai. Nelson diz a Pedro que não tem que lhe dar explicações, que a oficina é dele e ali faz o que ele decidir. Pedro diz a Nelson que foi o seu pai que o ajudou a levantar a oficina e ensinou os rapazes a trabalhar. Furioso, Nelson diz: sim, o pai do miserável que desgraçou a vida da minha filha. Nelson entrega as coisas de Pedro, as contas do que gastou no casamento e diz que quando ele for pagá-lo, será a última vez que aparecerá na oficina. Gina briga com o pai por ter demitido Pedro e Domingo. Gina diz ao pai que vai conseguir se casar com Pedro e sem a ajuda dele. Depois, Gina procura Esther e diz que não concorda que o pai tenha demitido Pedro e Domingo. Gina diz para Esther não se preocupar, porque ela vai fazer o pai mudar de opinião e não vai permitir que o pai prejudique Pedro. Esther agradece Gina e diz que nunca imaginou escutar isso dela. Gina diz a Esther que em troca quer que ela convença Pedro a voltar para ela. Esther diz a Gina que isso não. Diz que nunca vai concordar com o modo como Pedro fez as coisas, mas as decisões são dele e ela jamais se meteria. Esther diz a Gina que Pedro não a ama e que será melhor ela esquecê-lo. Gina lambisgoia, toda irritadinha, diz a Esther que não vai esquecer Pedro, simplesmente porque ela não está com vontade. Sem que Helena veja, Ernesto pega o celular dela para olhar, pois está desconfiado de que ela está falando com Pedro. Domingo diz a Pedro que não vai negar que doeu por Nelson ter o demitido, mas diz que lhe doeu muito mais vê-lo insultando. Domingo diz a Pedro que isso ele não vai perdoar Nelson. Pedro agradece o pai e o abraça. Augusto diz a Gina que não deixou de pensar nela um só minuto. Gina diz que já lhe disse que o que aconteceu entre eles nunca aconteceu e diz que precisa que ele lhe deixe a par de tudo que Pedro faz. Augusto pergunta por que ela precisa saber. Gina diz que é para encontrar a maneira de que Pedro volte com ela. Em casa, Gabriela e Irene comentam que estão sentindo o cheiro do perfume da mãe. Andréia, que está escondida no quarto, escuta as duas conversando. Para disfarçar, liga para Gabriela e diz que está se divertindo muito em Amsterdã. Rosa procura Samuel querendo saber se ele vai lhe dar outra oportunidade. Samuel diz a Rosa que o que ela lhe disse o feriu profundamente e o que eles tinham acabou. Irritada, Rosa diz que não sabe por que o procurou.
Nico pede para Ernesto lhe contar algo sobre a sua infância. Ernesto então se lembra dele brincando com 2 carrinhos. Isabel chega, pega os carrinhos e briga com ele dizendo: "Quantas vezes eu tenho que te dizer para não pegar com suas mãos sujas o que não é teu?" Ernesto disfarça e inventa uma mentira para Nico. Depois, Ernesto tenta convencer Nico para eles ficarem morando em Houston. Nico diz ao pai que prefere voltar para o México e o lembra de que prometeu que o levará na oficina do Pedro quando voltarem. Rosa diz a Gina que Samuel lhe disse com todas as letras que não quer voltar com ela. Ernesto Purgante pede desculpas a Helena pelo modo que agiu na noite passada. Ernesto diz que a ama e que ela não sabe como lhe dói a rejeição dela. Helena fala sobre as coisas que ele tem feito e sobre o comportamento agressivo dele. Helena pede para ele dar um pouco de tempo para cicatrizar as feridas. Gina liga para seu amigo René, diz que está em lua de mel e precisa de um favor dele. Com muito cuidado para que as filhas não vejam, Andréia pega comida na cozinha. Domingo e Horácio se encontram no parque e conversam animadamente.